E aí, povo de Deus? Tem alguém comigo aí já ou não? Hum? Bom dia, bom dia, bom dia. E vamos realizar consulta. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Tá tudo bem com vocês aí? Tem alguém aí? Ó, 6h13, hein? Hoje eu dei uma segurada aqui para ver se tem alguém comigo aqui. Graças a Deus, né? Começando a semana, bem demais, segunda-feira. Hoje eu dormi até mais tarde um pouquinho, acordei 4h40, para a glória de Deus. Acordei 1 hora, na verdade, dormi, acordei 4h40. Já estudei teologia, agora na parte da manhã. Estava estudando o livro de Cantares. Quem conhece o livro de Cantares? Um livro poético, profético, maravilhoso. O livro de Cantares, ele é visto pelos teólogos em 3 aspectos. Pelos judeus, eles dizem que é paz do Senhor Jesus, bom dia, Leandro, um beijo no teu coração, querido. Então, segundo os judeus, o livro de Cantares é um livro que vai dizer a respeito do amor de Deus e o povo de Israel, onde o esposo é Deus, a esposa, que é a igreja, é Israel. Há uma segunda visão também, segundo o apóstolo Paulo, que vai dizer que o livro de Cantares se refere ao amor entre Cristo e a igreja, conforme está escrito em Efésios no capítulo 5. Também uma visão bastante interessante. E uma visão contemporânea, uma visão mais humanista, se eu posso dizer assim, diz que o livro está dizendo poeticamente a respeito do amor entre o homem e a mulher, né? O amor é como uma dádiva de Deus para a humanidade. Ô Leandro, você está comigo aí? Deixa eu te perguntar, a qualidade do vídeo tá boa? Porque normalmente eu gravo a partir do meu celular. E eu estou gravando agora direto do notebook. Dá um feedback para mim aí, a qualidade do vídeo tá boa aí? Tá conseguindo ver bem? A voz tá boa? Como que tá aí? Me ajuda com isso, fazendo um favor? E então, a terceira visão também diz a respeito do amor entre Salomão e sua esposa, que é o que está sendo narrado ali no livro, e vai falar de um amor mais para o lado do amor eros. O amor eros é o amor... eros é a palavra grega, né, que vai dizer a respeito do amor que alguns interpretam como amor na carnalidade, ou muito relacionado ao desejo sexual, à sexualidade em si. E eu preciso te dizer que eros nem sempre deve ser tratado de forma pejorativa, porque a palavra eros, ela abrange o desejo. Por exemplo, Davi, quando diz assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e eu encontrei os teus altares, ó Senhor. Eu anseio pela sua presença, eu desejo estar na presença de Deus. Aquele anseio, aquele desejo é um tipo de amor eros, ou seja, não é o amor ágape, que é o amor perfeito de Deus, também não é o amor philos, que é o amor fraternal entre irmãos, mas sim um amor baseado no desejo. O desejo, ele pode ser muito mais do que desejo sexual. O desejo pode ser o apetite por uma boa comida, pode ser o desejo de estar na presença de alguém que você ama. Você compreende isso? Então nós estávamos estudando sobre isso. Eu tenho uma visão particular a respeito do livro de Cantares, inclusive faço votos de que você leia o livro de Cantares e compreenda Cantares como que um discurso de amor entre o homem e a mulher, entre Salomão e sua esposa. Por que disso? Porque eu compreendo que o livro de Cantares, ele vai falar da relação de amor entre Salomão e sua esposa. Cara, e o livro é precioso demais, ensina cada coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e não me levem a mal, e nem deturpem a minha palavra. Se você quiser aprender como tratar bem a sua mulher, para que o apetite sexual de vocês, do casal, aumente, leiam junto Cantares. Aprendam, homens, com o noivo de Cantares, e mulheres, aprendam com a noiva de Cantares. Você está achando que não? Lê você, lê o livro inteiro. E se você tiver a mente de Cristo e conseguir compreender a relação do que está sendo tratado ali, você vai precisar melhorar muito, né? Se a sua
se a sua vida sexual com a sua esposa, eu só estou falando para gente casada, viu gente? Porque gente solteira que faz sexo é pecado. Mas se a sua vida sexual está ruim, é porque você não conhece o livro de Cantares, irmão. Se você ler o livro de Cantares e praticar o que ele ensina para você, o seu amor vai ser viçoso. E aí você vai fazer igual eu, você vai ter um filho por ano. Tô brincando. Eu tenho 2, tá vindo mais uma princesa para Jesus. Mas graças a Deus a vida da gente é boa. E eu preciso dizer para vocês que há um tabu, né, na igreja, há um tabu no que diz respeito à questão da sexualidade, e eu vou finalizar esse assunto, não é a minha intenção falar sobre sexo aqui, nem sexualidade. Há um tabu na igreja que nós precisamos compreender que o sexo no casamento, ele foi dado, só um minutinho. Ele foi dado por Deus a nós, homens e mulheres, para uma satisfação e desejo pessoal. Pessoal, vocês estão vendo uma fumaça aqui? Essa aqui é a fumaça do Santo dos Santos. Isso aqui é aqueles umidificador, né? Tá muito seco o tempo e eu tô com o umidificador ligado bem aqui para que eu possa respirar melhor. Portanto, eu preciso dizer que o sexo no casamento é um presente de Deus para nós e que é totalmente necessário que possamos viver uma vida sexual plena. Eu, qualquer dia desse, vou pregar sobre a vida do casal no que diz respeito à sexualidade, porque sexualidade nem sempre é sexo. Sexo faz parte de um dos componentes da sexualidade. A intimidade do casal passa também por sexo, mas não é só sexo, tá bom? Vamos falar, o que eu quero falar com vocês aqui é de um tema bastante interessante. Eu sei que muitos de nós, inclusive eu e você, se incomoda com a questão de homens malignos que estão diante da igreja do Senhor. Se você se incomoda comigo, escreve aí no comentário, eu me incomodo. Exemplo, eu vou citar exemplos de nomes só para poder elucidar o que eu estou dizendo e fundamentar o que eu estou dizendo. Por exemplo, muitas pessoas não concordam, e eu também não concordo muitas vezes, também não discordo totalmente, com posturas como a do senhor, o pastor Edir Macedo, como o pastor Valdomiro Santiago, como o pastor da igreja Plenitude do Reino de Deus, que agora me fala, apóstolo Agenor Duque. Enfim, há diversos homens na nação, como Silas Malafaia, enfim, mas há diversos homens na nação brasileira, homens que estão empoderados pela igreja e que são polêmicos, são controversos e que não há, na maioria, talvez, das pessoas, ou pelo menos numa boa parte da população, um consenso de aceitação da posição deles em relação àquilo que eles vivem e pregam e da mensagem que eles transmitem, não só através da sua boca na pregação, mas através da sua vida. Porque aos olhos de muitas pessoas, eles são soberbos, eles são gananciosos, eles são ladrões, eles são avarentos, enfim. Eu não estou aqui para julgá-los, nem para aprová-los, porque não é o meu papel. Eu tenho uma opinião própria formada sobre eles, mas o que incomoda o meu coração a falar nesse assunto com vocês hoje é a respeito da minha posição. Eu, Cristiano Kazama, e a minha posição no reino de Deus. E você, que está do outro lado da telinha, da câmera aí, e qual é a sua posição em relação, deixa eu posicionar melhor esse notebook aqui, em relação ao reino de Deus. Sabe por quê? Se você ver o tema da mensagem que eu coloquei aqui para vocês, está escrito, desperta, ó tu que dormes, né? Baseado em Efésios capítulo 5, deixa eu ver aqui, Efésios capítulo 5, então desperta, ó tu que dormes. Eu peguei apenas fragmentos, tá bom, de Efésios, para poder fundamentar isso com vocês, e se eu não me engano é justamente Efésios capítulo 5, versículo 14, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, 14, Efésios capítulo 5, versículo 14, vai dizer assim, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O
que está querendo dizer com isso aqui, querido? Está falando de ressurreição? Não. Está falando da mesma ressurreição que Lázaro recebeu do Senhor Jesus Cristo? Também não. Está falando de pessoas vivas, como eu e você, que está respirando sobre a terra, mas que para Deus e o seu reino espiritual está morto. Morto como, Cristiano? Morto porque não se levantou profeticamente, não compreendeu o tempo do Senhor, não compreendeu o chamado do Senhor e não sabe ou não está cumprindo o seu papel aqui na terra. Por que eu estou tocando nesse assunto com você? Porque se você está incomodado nesses dias com o seu pastor, ou com o pastor vizinho, ou com o pastor da televisão, ou com o padre, ou com o feiticeiro na esquina da tua casa, perto da minha casa aqui tem um templo de Umbanda. Bom dia, tia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, assim, se você está incomodado com a mensagem de alguém, se alguém está levando, ao seu ver, uma mensagem distorcida ao povo de Deus, à igreja do Senhor, eu preciso te dizer que parte desta mensagem, a culpa desta mensagem chegar está em você. Como assim? Sim, por que está em você? Porque você não se despertou, porque você não se levantou. Então eu quero te dizer que quando homens malignos governam a nação, é culpa sua. Sim, por quê? Porque se você se considera bom, por que você não está fazendo o que eles estão fazendo? Pega aí, crente, segura essa daí. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu não sou contra, tá? O crente verdadeiro, genuíno na política. Não, Cristiano, política e religião não se mistura. Não se mistura para você. Não se mistura para você que, desculpa, é ignorante, porque política e religião, a Bíblia é feita entre religião e política. Agora, o que você não pode compreender ou não permitir é que a política governe sobre a religião. Por quê? Porque homens maus no governo prejudicam a nação. Sim ou não? Então, logo, por exemplo, vamos falar de política na Bíblia? Davi era rei. Ele não era um pastor e nem sacerdote, ainda que ele fosse rei e sacerdote posteriormente. Mas primeiro a função dele era rei. E rei é nada mais do que quê? Um sistema político. Então eu vou ter Davi como um bom governante para o povo, eu vou ter Salomão como um primeiro momento um bom governante para o povo, e eu vou ter Saul, um mau governante para o povo. Eu vou ter homens como Manassés, filho de um rei, se eu não me engano, Jeoaquim, como um péssimo governante. Eu vou ter Acabe, junto com sua esposa Jezabel, como um governante sobre o povo e um dos piores possíveis. Então compreenda, governo sobre pessoas e Deus sempre caminharam juntos. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que poder e autoridade foi dada a homens e que toda autoridade foi dada senão do céu. Logo, eu preciso te dizer, há necessidade, obrigatoriedade de que homens sinceros de Deus estejam envolvidos não só na política, mas em todos os segmentos da sociedade. Sabe por quê? Porque senão quem vai defender os seus direitos? Homens corruptos? Essa que é a pergunta. Ou você vai levantar homens corruptos, como nós temos feito, nesta nação, e depois esperar um governo justo. Exemplo, não elegemos 2 vezes o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, depois não elegemos a senhora Dilma Rousseff, e não fomos elegendo homens como Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor, e homens que foram deturpando e acabando com a nossa nação brasileira? Sim, e agora elegemos o senhor Jair Messias Bolsonaro. Cara, é perfeito? Não, mas na minha opinião é o melhor dentre todos. Não significa que é o the best, que é infalível, não, mas é o melhor. Por quê? Porque tem um coração preso na honestidade. Tá certo? E se você discordar de mim, fica tranquilo. Eu não estou aqui para ninguém concordar comigo. Pelo contrário, eu estou aqui exercendo o meu papel de profeta. E normalmente o que o profeta fala é justamente para discordar daquilo que está acontecendo. Eu não sei se você já leu a Bíblia, ou se você já percebeu, mas todas as vezes que um profeta vinha e se posicionava diante da nação de Israel, ele sempre falava: assim
diz o Senhor, com o dedo apontado, e tudo que dizia o Senhor era contrário ao que a nação estava vivendo, para a correção. Então, logo, eu não quero aprovação sua, não estou pedindo aprovação sua, e não me confunda como prepotente e arrogante. É que o que eu prego vem da parte do Senhor, e o que vem da parte do Senhor para mim, tá? Primeiro é para mim, e depois para você é correção, querido, porque nós somos imprestáveis. Agora, vamos voltar no assunto aqui. Sabe por que tem uma Câmara de Vereadores, a exemplo da minha cidade querida, Miguelópolis, da onde eu nasci? Sabe por que metade da Câmara ou mais foi presa no governo anterior? Porque nós levantamos homens corruptos, ao invés de levantarmos homens de Deus. E sabe por que o prefeito daquele governo está preso até o dia de hoje? Você sabe por que ele se encontra preso? Você não sabe, né? Não é porque ele foi o mais corrupto dentre os governantes de Miguelópolis. Pelo contrário, ele foi, no seu curto espaço de tempo, talvez o menos corrupto. Uai, mas se ele foi o menos corrupto, por que ele está preso? Ele está preso pelo Senhor, em algemas espirituais. Eu não entendi nada. Não, você não entende nada, porque você entende tudo segundo a carnalidade, segundo a racionalidade humana. Deixa eu te explicar. Você sabe por que aquele prefeito está preso até hoje? Toda a corja já saiu? Todos os que estavam envolvidos no escândalo saíram, mas ele se encontra preso? Ele se encontra preso porque uma vez que você usa o nome santo de Cristo, você tem que zelar por esse nome. E Deus diz que ele guarda o humilde, mas ele resiste ao soberbo. Então aquele homem, dito homem de Deus, que eu creio que é um homem de Deus, mas desviando-se do seu caminho, ele está sendo corrigido não pela Secretaria de Segurança Pública, a SSP aqui do nosso governo de São Paulo, ele não está sendo corrigido pela promotoria, nem pelo juiz que não deixa uma sentença positiva para ele. Não, querido. Ele está sendo corrigido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque está escrito que o Senhor, ele corrige e açoita todo aquele que ele ama. Ele está sendo corrigido porque Deus ama ele a tal ponto de que para que ele não se perdesse, Deus está tratando ele como filho. Porque se Deus deixasse ele sem correção, como deixou os demais que foram presos junto com ele, Deus estaria tratando ele como bastardo. Porque o bastardo, o filho bastardo, não tem pai, logo não precisa de correção. Então eu preciso te dizer, sabe por que homens maus têm governado a nação em todos os aspectos da sociedade, desde a política, desde a igreja, em todos os segmentos da sociedade? Porque você e eu ainda não se levantou, nós estamos dormindo. Pega essa daí, pega essa daí. Enquanto você ficar só do conforto da tua casa, metendo o pau, seja nos homens, ditos homens de Deus, ou nos políticos, ou nos governantes, ou em qualquer esfera da sociedade, sabe o que vai acontecer? Além de você ficar cometendo pecado com essa língua grande sua, nunca vai mudar nada, porque Deus está esperando você se levantar. Segundo as Escrituras, a criação, a natureza espera ardentemente a manifestação dos filhos de Deus. E um dos filhos de Deus que está esperando a manifestação é a sua. O que você está fazendo, crente? Você está aí só metendo pau, é? Você está aí só esperando que alguém se levante? Você está esperando que eu me levante? Sim, eu me levanto, sim. Eu já estou levantado. Agora eu preciso te dizer, sozinho não sou capaz de fazer nada. Eu sou apenas um fogo para inflamar outras pessoas comigo. E este é o meu papel. E eu vou inflamar. Inclusive, eu vou dizer uma coisa para vocês que está no meu coração. Isso não tem a ver com campanha política, mas tem a ver com algo que Deus colocou no meu coração. E se alguém conhece a minha esposa, pergunte a ela. Desde os primeiros dias do meu casamento, eu disse, amor, um dia eu ainda vou governar sobre a cidade de Miguelópolis. Quando eu digo governar, é ser o prefeito em Miguelópolis. Cristiano, por que disso? Você tem interesse no salário do prefeito? Não. Você tem interesse em querer ser maioral sobre o povo de Miguelópolis? Não. Eu tenho interesse em colocar o reino de Deus em movimento através do governo do executivo daquela cidade. Vocês estão precisando de um prefeito bom aí, querido? Lembre-se desse nome, Cristiano Kazama. Ainda vou governar sobre esta cidade. Sabe para quê? Para a glória de Deus. Para provar para esses homens corruptos que estiveram no poder e que receberam voto de você, crente,
de você que colocou lá porque você votou por causa de um saco de cal ou de cimento, ou por causa de meio metro de pedra ou de areia, e agora você está comendo o pão que o diabo amassou. Não adianta você falar mal do prefeito que você está lá agora, não. Eu não sei se você se lembra, foi você que votou nele. Os vereadores aí não estão fazendo nada, não? Eu preciso te lembrar, foi você que votou neles, tá bom? Se o seu vereador está fazendo certinho, ou se você está aprovando o governo do seu prefeito, parabéns para você. Mas eu preciso te dizer, há um compromisso e responsabilidade nossa a respeito daquilo que está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz que quando há um bom governo, o povo tem paz. Você está com falta de paz aí, povo de Miguelópolis, Ribeirão Preto, Sertãozinho, toda a região? Se vocês estão com falta de paz, sabe por quê? É porque vocês têm votado por interesses pessoais. Homens de Deus, pessoas comprometidas com o reino, votam em pessoas do reino. Eu tenho visto anos após anos na política, em todas as esferas, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual e municipal, vários homens de Deus se levantando, mas eles não são eleitos. Sabe por quê? Por causa da ignorância de pessoas como você, que acha que tem que votar naquele que te deu alguma coisa, e você então é um ganancioso, é um pecador mentiroso e interesseiro, sendo que se você colocasse, se toda a Câmara Municipal fosse formada por homens de Deus, e o governo fosse formado por homens de Deus, eu não vou dizer para você que não teria erros ou pecados, porque são homens pecadores, mas eu posso te afirmar com toda certeza, a sua cidade não seria como é. Sabe por quê? Porque se eu me eleger, quando eu me eleger prefeito nessa cidade, e eu tiver governantes junto comigo, vereadores, que sejam homens de Deus, eu vou ter tanto a liberdade de chamar a atenção de quem está fora do caminho, quanto ser chamado a atenção. Porque homens de Deus se afiam com espada. Sabia disso? Está escrito que assim como o ferro, com o ferro se afia, está falando de um homem afiando a sua espada, assim o homem com o homem. Então, o homem de Deus, ele precisa ser apontado os seus defeitos, e tendo o seu coração quebrantado, ele então ruma o seu destino segundo a vontade de Deus. Então eu preciso dizer isso para vocês. Sabe por que a sua vida está ruim aí, crente? É porque você tem levantado homens indignos de estarem nos lugares. Você sabe por que a sua igreja está ruim e você não concorda com o seu pastor? Porque você não teve coragem de desenvolver o seu chamado. Você talvez tenha um fogo que arde no seu peito, mas sabe o que você está esperando? Você está esperando o seu pastor te aprovar. Posso te dizer uma coisa? Provavelmente o seu pastor não vai te enxergar. Sabe por quê? Porque ele é homem. E vindo de homem, há uma concorrência no coração. Você sabia disso? Você conhece a história de Elias e Eliseu? Os dois são grandes homens de Deus. Elias, um grande homem de Deus, realiza muito milagre sobre a terra, e Eliseu também. Só que Eliseu realiza o dobro de milagres de Elias. E deixa eu te dizer uma coisa que antecede o encontro dos dois. Deus mandou Elias fazer coisas para Deus. E Elias, em determinado momento, se cansou de fazer essas coisas. E na sua fraqueza humana, fraquejou e se escondeu. Quando ele pediu a morte para Deus, Deus compreendeu. Se ele não quer ser usado por mim mais, preciso substituí-lo. E disse, então Elias, vá lá, levanta Jeú como rei, levanta um outro nome que agora me falha a memória, também não preciso lembrar de tudo, está escrito acho que em 1 Reis capítulo 16, leia lá, e também levanta Eliseu no seu lugar. Você sabia que Elias levantou os dois e não levantou Eliseu? Não levantou não, é porque você não lê a Bíblia, né? Eliseu se levantou porque tinha um chamado dentro do teu coração, e quando Elias passou por ele, foi Eliseu que se lançou. Porque percebe na caminhada entre Elias e Eliseu, que Elias queria exercer o seu ministério sozinho. Você nunca leu a Bíblia desse jeito não, né, crente? Porque, na verdade, às vezes você não lê Bíblia, né? Você gosta de ouvir o seu pastor falar, porque você tem preguiça, não é? Você se desculpa dizendo o quê? Você se desculpa dizendo que você não entende. Não é que você não entende. Você nunca vai entender, porque você nunca lê. Você nunca se desgasta na Escritura. Você não tem coragem de estudar, né? Então deixa eu te falar uma coisa para você. Você quer pão quente? Fica aqui comigo todo dia que eu vou dar pão quente para vocês. Eu não tenho preguiça de falar não, só que eu preciso dizer uma coisa para vocês. Não viva baseado nas minhas experiências com Deus.
por favor, tenha você as suas próprias experiências com o Senhor, tá bom? Mas deixa eu te falar uma coisa, então, mesmo Elias sendo grande homem de Deus, ele era ciumento do seu ministério. Você conhece pastor ciumento de ministério aí? Eu conheço. Tá assim, ó, a maioria. Sabe por quê? Porque o pastor acha que a igreja que ele serve lá, o templo é dele. Ele fala, a minha igreja. Ou, você conhece a minha igreja? A minha igreja fica no endereço tal, não é sua não, crente. Ou pastor, mal informado, é a igreja de Jesus, da qual, pela misericórdia de Deus, você está lá. Eu preciso te avisar isso, viu? Se ninguém te falou, deixa o profeta falar isso para você. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Então, Elias não chama Eliseu. Eliseu, percebendo Elias, ele larga tudo que está fazendo. Você sabia que Eliseu estava trabalhando quando Deus chamou? Outra coisa que eu vou te falar. Se você está ocupado demais e fala assim, gente, eu até tenho um chamado no meu coração, mas eu trabalho tanto, eu não tenho tempo não. Deixa eu te dizer uma coisa, um segredo do reino de Deus. Deus não chama gente que está parado, desocupado não, viu, querido? Deus não chama desocupado, não. Então Eliseu estava lá lavrando o campo do teu pai. Quando Elias passou e ele percebendo o homem de Deus, sabe o que ele fez? Ele largou o boi, largou o carro de boi, largou tudo e falou assim, eu vou só ali avisar minha mãe e meu pai que eu estou vazando, já era. E aí, para não perder o rumo, sabe o que ele fez? Ele pegou o carro de boi, desmanchou, fez lenha, pegou o boi, matou, sacrificou e fez churrasco. E falou, tchau, tchau vida antiga, deixa eu ser profeta que é para isso que eu fui chamado. Você está esperando até o dia de hoje, crente? Você está esperando o seu pastor te levantar? Talvez você vai morrer seco aí e ele não vai te levantar, sabe por quê? Porque você está esperando no cara errado. Quem levanta homens é Deus. E talvez Deus levantou o seu pastor, só que o seu pastor é tão arrogante, prepotente e cego que ele não vai te levantar, sabe por quê? Porque ele tem ciúme do altar. Ele tem ciúme do ministério. Só na sua igreja, quem prega é só o seu pastor? Só ele que acha que tem a mensagem? Então eu preciso te dizer, o seu pastor está com defeito, ele é ciumento. Ele acha que a igreja é dele e ele acha que o altar é dele. Só que não é não, viu? Você sabia, eu falei ontem aí, vou dar um spoiler rapidinho, você sabia que o livro de Malaquias, que fala assim, livro do profeta, para começar você nem gosta do livro de Malaquias, né? Porque lá no livro de Malaquias está falando sobre o dízimo, então você já tem dificuldade com o livro de Malaquias. Mas quando fala assim, livro do profeta Malaquias, Malaquias nunca foi um profeta, porque Malaquias não é um homem, Malaquias é o nome, é um termo hebraico que significa Malak, o meu mensageiro. E eu preciso te dizer, ô pastor, eu preciso te dizer, igreja do Senhor Jesus, que o Malak de Deus, o mensageiro de Deus, nem sempre é o pastor. Talvez na maioria das vezes nem é ele. Talvez a palavra está na boca de um irmão pequenino, mas o pastor ciumento acha que toda vez é ele que tem que pregar. Você não sabe disso, né? Então eu vou te ensinar, vou te ajudar com isso. Então Eliseu seguiu Elias. E Elias ia para tudo quanto é lado. E Elias falava, sabe como? Quem conhece a Bíblia aí sabe disso. Elias falava assim, Eliseu, fica aí que eu vou ali. E Eliseu falava, não, meu senhor, tão certo como vive o Senhor, aonde tu fores eu vou também. Sabe o que mostra ali? Elias guardando a sua galinha dos ovos de ouro, que é o seu ministério, e Eliseu dizendo, nada vai me tirar aquilo pelo qual Deus me chamou. Aonde o Senhor for, eu vou. E eu gosto de Eliseu, sabe por que eu gosto de Eliseu? Porque Eliseu, além de não desgrudar de Elias, para pegar tudo que Elias tinha, e ainda foi ousado em dizer assim, inclusive, Senhor, o dia que o Senhor for te recolher, porque eu sei que ele já vai te tirar, Elias não morre, perdão, ele é arrancado de Deus, ele é arrancado por Deus na terra, através de um redemoinho, sabe por quê? Porque quando homens que têm um encargo como Elias não faz o trabalho direito, Deus precisa arrancar. Tem pastor que foi arrancado aí? Preocupa não, é Deus que está tirando, sabe por quê? Porque o cara não está cumprindo o chamado dele do jeito que devia, é um ciumento, tá achando que a palavra está só na boca dele, acha que o Malak só está na boca dele. Sabe esses pastor ruim de Bíblia, que quando lê o livro do Apocalipse, a partir do capítulo 2 e 3, onde fala o anjo da igreja escreve, e ele sempre prega para você te ensinando que o anjo da igreja é o pastor, é porque ele não sabe nada de Bíblia. Porque se ele soubesse um pouco de hermenêutica, e se ele conhecesse a exegese do texto, você sabe o que ele ia compreender? Que o Malak de Deus, que a palavra é ao anjo da igreja escreve, está escrito assim, ao Malak da igreja escreve. Malak é o mensageiro, não significa pastor. A palavra pastor não é sinônimo de Malak.
Se eu estiver com a mensagem na minha boca, se Deus colocar a mensagem no meu coração, eu sou o Malak da igreja nesse dia. Então, pastor, deixa eu te dizer uma coisa para você. Comece a dar oportunidade para as pérolas que você tem na igreja, porque você não é o Malak de Deus sempre, não, viu, filho? Eu preciso te dizer, você não é o Malak de Deus sempre, não. O Malak é aquele que Deus colocou a mensagem na boca dele. Você já percebeu aí? Eu gosto de ir. Ontem eu fui na igreja, Assembleia de Deus aqui em Sertãozinho, servi com os irmãos. Pensa numa igreja bênção. Foi muito bom o culto, foi uma bênção. Tá? Eu sou meio pentecostal, eu gosto desse negócio assim, eu dou uns glória, eu sou virado no giraia. E aí o que aconteceu, irmão? Por que eu gosto? Eu gosto e desgosto desse modelo de igreja, porque eles dão um monte de oportunidade. Ora eles dão as oportunidades para as irmãzinhas que não cantam nada, ora eles dão oportunidade para os irmãozinhos que não sabem nem segurar o microfone, mas por que é bom tudo isso? Porque o corpo, a igreja, é formada por muitos membros. Pastor, você esqueceu esse trecho da Bíblia aí? Está lá em Coríntios, falando assim que a igreja é formada por muitos membros e que os membros do corpo é que formam o corpo. Então o senhor não é cabeça de nada não, viu, seu pastor? Até eu preciso te dizer uma coisa para você aqui. Deixa eu te dar uma coisa aqui. Você quer ser grande? O senhor tem que ser o que serve mais. E é servir com a sua vida, viu? Não é ficar sentado lá naquela cadeira principal achando que porque o senhor foi nomeado pastor, até porque o seu título de pastor para mim não representa nada. Eu não estou diminuindo o seu pastorado. Eu só estou te dizendo que, na verdade, eu enxergo o senhor como que tem mais encargo de servir. E muitas vezes o senhor está confundindo o seu papel. Sabe o que o senhor está querendo? É ser servido. Logo, se o seu papel é querer ser servido, eu preciso te dizer, o senhor está reprovado. Sabe Cristo? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Você lembra de Cristo? Você sabe o que Cristo fez e ensinou no lava-pés? Talvez o senhor não sabe, né? Que aquele que serve mais é o maior dentre todos. Você sabia disso? Que o que serve mais é que é o maior dentre todos? Lembra quando a mãe de 2 discípulos de Cristo falou assim, Senhor, eu tenho um pedido para fazer. Ele falou, pode falar, mulher. Ainda que a mulher não tinha voz naquela época, mas Jesus é democrático. Fala aí, o que você quer? Aí ela falou, eu queria te pedir para que um filho meu, um sentasse à direita e outro à tua esquerda. Ele falou, você não sabe o que você está pedindo? Porque o cálice que eu vou beber, ou seja, a morte que eu vou experimentar, eles não têm estatura espiritual para passar. Eles têm. Se ele estiver disposto a morrer comigo, eles vão poder sentar. E outra coisa, a senhora não sabe o que a senhora está pedindo, sabe por quê? Porque os lugares celestiais quem dá é Deus. Então deixa eu te falar, o homem de Deus. Eu estou falando a líderes agora. Não é você que levanta o homem, não, viu, filho? Você só reconhece. Mas você é igual Elias, né? Você não gosta de reconhecer não, porque você tem ciúme do ministério. Você acha que o ministério é seu, né não? Você acha, né? Então deixa eu te dizer uma coisa. O crente pequeno, não vou falar para o pastor mais não. Encerrei meu papel como pastor. Deixa eu falar com você. Você está esperando o seu pastor te reconhecer? Você vai ficar esperando talvez a vida inteira. Porque Eliseu, ele atraiu para ele a unção. Ele falou assim, ô Elias, já que você está vazando mesmo, porque Deus já falou para mim e para os profetas, para a escola de profeta, que ele vai te tirar da terra mesmo, então é o seguinte, já que eu vou ter que exercer um grande ministério, porque eu compreendi o meu chamado, eu não quero nada menos do que o dobro que Deus deu para você. É por causa de homens como Eliseu que eu tenho essa voz profética, querido. Sabe por quê? Porque eu não quero que o meu... Nem sei se eu tenho pastor, vou falar assim, eu tenho um amigo que eu caminho com ele, que é o pastor Carlos Rocha. Mas ele não é assim o meu pastor no sentido de como se eu fosse dele. Não, ele é pastor, tá? Ele é pastor sobre a igreja cristã Família do Amor e eu caminho junto com ele. Tá certo? Mas ele não é o meu pastor, porque o meu pastor é Cristo. Porque está escrito na Bíblia... O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Então é o Senhor que é o meu pastor. O pastor Carlos Rocha, que é um pastor e digno de ser honrado, é um pastor que eu caminho junto com ele. E sabe por que eu consigo caminhar com o pastor Carlos Rocha? Sabe por quê? Porque eu vejo nele sinceridade de homem de Deus. Porque logo, se eu não visse sinceridade, eu não caminharia com ele. Então entenda, eu não sou ovelha do pastor Carlos, eu sou ovelha de Cristo. E por causa do encargo que há na vida dele, e ele sendo um homem de Deus, eu tenho prazer em caminhar ao lado dele, compreende? Eu não sou dele, eu sou de Cristo. Lá em Cantar está dizendo assim, ó, a noiva diz para o noivo, eu sou do meu amado e o meu amado é meu.
Se a noiva é a igreja e o amado é Deus, o que a igreja está declarando? Eu sou de Deus e Deus é meu. Eu não sou do pastor da minha igreja, tá bom? Ô pastor, deixa eu te dizer uma coisa para você. Aqui eu tô falando, né? Eu tô igual Cantares. Ora fala a noiva, ora fala o noivo. Então deixa eu dizer uma coisa pro senhor. O senhor tá achando que as ovelhas são suas? Deixa de ser ignorante. Nunca foram e nunca serão. Eles são todas de Deus. Lá no Salmo 127, pastor, está escrito assim que heranças do Senhor são os filhos. O senhor considera que a igreja é filha sua? Parabéns, mas não são seus os filhos, tá bom? O senhor só cuida, pelo amor de Deus, e cuida direito. Se não, como está escrito em Apocalipse, Deus vai remover o seu candeeiro, tá bom? Só um recadinho. Vamos estudar um pouco mais de Bíblia, viu, pastorada? Eu preciso dizer uma coisa para vocês. Primeiro, em 1 Coríntios está escrito que o amor não arde em ciúmes. Se o senhor tem ciúme do púlpito, e se o senhor tem ciúme de gente, o senhor tem sentimentos carnais e demoníacos, segundo está escrito em Tiago, no capítulo 5. Então eu preciso dizer uma coisa. Primeiro, a igreja não é sua, o templo não é seu, as ovelhas não são suas. Há sobre a sua vida, sim, um encargo para cuidar. E se o senhor estiver cuidando mal, eu preciso te dizer, Jesus mandou um recado para o senhor lá em Apocalipse, capítulo 2. Se o senhor não fizer seu serviço direito, ele vai vir e vai remover o seu candeeiro. E aí o senhor vai ficar triste. Igual um pastor que eu encontrei semana passada aí, e ele tá lá tristinho, desprovido, sabe por quê? Porque Deus removeu o candeeiro dele. 30 anos no governo da igreja, diz que chegou na posição, sei lá que número lá, porque eles gostam dessas bobageiras, mas agora não tem igreja, sabe por quê? Diz ele que foi um homem que tirou dele. Não foi não, querido, foi Deus. Porque é Deus que diz em Apocalipse que se o cara não fizer direito o serviço dele, Deus remove o candeeiro. É claro que Deus vai usar homens, né? Para poder dar nas suas costelas para você ficar esperto. E sabe por que Deus usa homens para remover o seu candeeiro? Justamente para você perceber que quando você trabalha para homem, o que você tem que esperar é isso mesmo, é traição. Quando você trabalha para Deus, você não pode ser traído. Segura essa daí, crente. Escreve aí no seu caderninho de anotação. Você está trabalhando para homem, por isso que você está frustrado. Se você estivesse trabalhando para Deus, não teria frustração. Você sabia disso aí? Vamos ler lá? Vamos finalizar? Hoje eu não quero fazer uma live muito comprida, não, porque eu acho que as lives estão ficando muito compridas, né? Já estou com 36 minutos. Efésios capítulo 5, eu vou ler desde o começo até o versículo 14 e encerra aqui. Olha o que está escrito, ó. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus, o aroma suave. Primeiro, você tem andado em amor? Segundo, ô pastor, a sua vida tem sido em oferta de amor para a igreja? Efésios está falando com você, tá bom? É para você entregar a sua vida como Cristo entregou a vida pela igreja. Não é para você mandar na igreja, não. É para você se entregar a ponto de estar disposto a morrer por ela. O senhor está disposto a morrer por ela? O senhor não está não, né? Ou o senhor está? Se o senhor tiver, não é para o senhor essa mensagem, não. Tá? Mas se o senhor não tiver, eu preciso te dizer, marra suas carças. Sabe quando Deus chegou lá no rei e falou assim, ô rei, o profeta chegou no rei e falou, ó, põe sua casa em ordem, porque hoje Deus vai te recolher, e o rei chorou? Então eu vou te falar uma coisa, põe sua casa em ordem, porque Deus não está interessado nas suas lágrimas, não. Deus está interessado na sua obediência, tá bom? Se as suas lágrimas forem acompanhadas de obediência, você vai ser aprovado. Se você tiver só lágrimas, são lágrimas de crocodilo, eu preciso te dizer, já era, reprovado, tá bom? Ó, e no versículo 3 ele começa, olha o tema, isso não é bíblico, tá? Isso aqui foi o homem estruturando Bíblia, ele foi colocando temas e divisões para facilitar a nossa pesquisa na Bíblia, mas o tema para mim é muito bom aqui em cima, o título aqui, ó, antes de começar na mensagem, o fruto da luz e a obra das trevas. Que tipo de fruto que você está gerando aí, ô crente? É fruto de luz ou de trevas? Vamos ver, ó. Mas a impundícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, sabe o que é cobiça? É querer ter o dinheiro da igreja para você, viu? Para você ficar rico. Igual o pastor que eu conheci, foi riquíssimo, segundo ele. Falou da boca cheia, rapaz, eu tive milhões. E cadê esse dinheiro, pastor? Esse dinheiro foi de forma lícita? Se fosse, Deus não tirava não, viu, pastor? Preciso te dizer. Infelizmente. Não foi o homem que tirou, não. O homem é a vara de correção de Deus na sua vida. Tá bom? Se você servisse a Deus, o senhor seria mais rico ainda. José serviu a Deus e foi riquíssimo. Jacó serviu a Deus, foi riquíssimo. Moisés serviu a Deus, foi riquíssimo. Abraão serviu a Deus, foi mais que riquíssimo. Todo homem que serve a Deus é riquíssimo. Sabe por quê? Porque o meu Deus é riquíssimo.
O problema da maioria dos homens é que eles servem a Mamon. Confundem Mamon porque Mamon também é um Deus. Só que não é o Deus de Israel, é o Deus sobre o dinheiro. Se você servir a Mamon, Deus por um tempo vai deixar você ficar rico. E depois ele vai te tomar para te dizer o seguinte, você serviu o Deus errado. Então segura essa daí, vamos lá? E ele está falando assim, ó. Então, toda sorte de cobiça e nem sequer se nomeie entre vós, ou seja, isso não pode ter entre vocês, entre os crentes, essas coisas não pode ter entre vocês, como convém a santos, porque vocês são separados, tá bom? Nem conversação torpe. Deixa eu te dizer uma coisa, que tipo de conversa que você tem na sua casa ou nas suas rodinhas de amigo quando você não está na igreja? É piadinha de mau gosto? É piadinha com conteúdo sexual? E no seu WhatsApp? Chega vídeo pornô para você aí? Tá chegando vídeo pornô, crente? Fala para mim. Não, mas Deus não está vendo. Ah, não, Deus, meu pastor não está vendo. Seu pastor não está vendo, não. Mas seus olhos estão vendo, o diabo está vendo e Deus está vendo. Tá bom? Preciso te dizer isso aí. E não fica chateado, não. Porque eu tenho um amigo que eu estou cuidando da alma dele, dizendo, para de receber vídeos pornográficos. Não, mas o cara me manda, bloqueia esse miserável. Então, se você não bloqueou quem está te mandando vídeo pornográfico, é porque você gosta. Tá bom? Então eu preciso dizer, tá falando aqui que entre pessoas sinceras de Deus não se nomeiam essas coisas, tá? Que tipo de coisas? Pornografia, conversa fiada, conversinha de duplo sentido, tudo isso aí, viu? Eu preciso te falar para você, para com conversa de duplo sentido, viu, crente? Deus não se agrada disso aí, não. E o que mais aqui, ó? Conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrice. Sabe o que é chocarrice? É ficar tirando sarro da cara dos outros o tempo todo. Coisas estas inconvenientes. Antes, pelo contrário, da sua boca tem que ser ação de graças. Você sabe o que é ação de graça, querido? É tudo aquilo que engrandece o nome de Deus. Eu tive sábado na casa do meu irmão Cristiano, alguém que eu amo demais, um profeta de Deus, além de tudo um tangedor, um homem com um violão na mão, querido. Eu vou te falar para você, ele traz o céu na terra, tá certo? Você precisa conhecer, se você não conhece. Quarta-feira agora eu vou fazer uma live à noite com o meu irmão Cristiano. Ele vai ser o tangedor e pela misericórdia de Deus eu vou pregar a palavra de Deus. Anota na sua agenda aí quarta-feira à noite, crente. Vamos fazer ação de graça. E eu fui na casa do Cris sábado, e nós ficamos, eu e minha família, e nós ficamos envolvidos com a família dele. E pergunta se saiu alguma besteira da nossa boca. Pode falar? Não saiu não, filho. Saiu não. Se você quisesse, pudesse gravar, igual você que fica assistindo o Big Brother o dia inteiro, se pudesse gravar ao vivo tudo que nós falamos lá, sabe o que você tinha feito? Você tinha chorado com a gente, você tinha se emocionado, sabe por quê? E tinha vontade de ter ido para lá também. Você fica com vontade de ir lá no Big Brother para ganhar 1 milhão, né? Não, se eu gravar minha vida ao vivo, por exemplo, igual eu estava na casa do Cris, você ia querer estar lá, sabe por quê? Porque nós falamos de tantas coisas espirituais e fomos tomados do Espírito Santo em diversas maneiras lá, porque o Espírito Santo ele é multiforme e em diversas maneiras nós choramos junto, nós nos edificamos junto, porque a palavra de Deus diz que um tem salmo e o outro tem palavra. Então o Cris estava tangendo a sua harpa, que é o seu violão, de forma maravilhosa, e o Espírito de Deus tomou aquela casa e todos nós fomos atingidos pelo raio de Deus. A minha Bia, pequenininha, com 3 aninhos, quase 4, ficava dançando lá na presença do Senhor, e eu e o Cris se alegrando entre lágrimas, louvores e glórias. É esse tipo de coisa que você precisava assistir, né? Não precisa assistir não, querido, faz na tua casa. Tá falando aqui, ó, é desse nível que você tem que viver. Que tipo de conversa que tem na tua casa? Ô tia Rosana, você tá aí, filha? Fala bom dia pra mim. Você tá me vendo ainda? Você tá ao vivo aí? Escreve aí pra mim. Bom dia, vida, eu tô aqui. Que tipo de conversa que tem na tua casa, santa? Fala pra mim. Você recebe muita gente na tua casa, né? A tia Rosana é minha tia de verdade, viu? A irmã da minha mãe. Deixa eu te falar, é uma santa mulher de Deus, mas ainda vive uma vida de dualidade. Ora ela recebe crente, eu acho que ela não anda recebendo crente não, porque eu não vejo as manifestações de glória lá mais, mas recebe muita gente que não é crente. Recebe inclusive a minha própria família de gente que não é crente. Cristiano, não é para receber? Deixa de ser ignorante, é para receber. O que eu estou te dizendo é que você não pode se envolver, porque está escrito no Salmo 1 que você não deve se assentar na roda dos escarnecedores, tá certo? Se a sua família ainda não conhece o Senhor, eu preciso te dizer, continua amando a sua família, ore por ela, mas não deixe de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo para ela, sabe por quê? Se você quiser se fazer um com ela, para poder se fazer participante daquela imundícia deles, eu vou te falar, a Bíblia diz que a esse comportamento, diz que o cachorro volta ao seu próprio vômito. Não bebe vômito não, querido, fica limpo, tá bom? Deixa eu terminar aqui, crentaiada. Olha aqui, ó.
Então, ó, sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra. Você sabia que o avarento é idólatra? Olha aqui, avareza é idolatria. Vou até anotar na minha Bíblia aqui, ó. Minha Bíblia é cheia de anotação. Avareza é igual idolatria. Eu preguei sobre idolatria ontem. Quem assistiu aí idolatria? Sabe o que é avareza, querido? É o cara que, ó, gosta demais de dinheiro, é avarento. E ele é comparado como idólatra. Sabe o que é idólatra? É adorador de Deus estranho. Não é só quem fica atrás de imagem de escultura, não. Faz um bonequinho de barro, de gesso, de qualquer coisa lá, põe um mantozinho azul, pinta o zoinho, faz um inho, aquela bobajada, e fica atrás. Não, você sabia, o seu adorador do dinheiro, que você também é um idólatra? Talvez você não sabia, né? A Bíblia está te mostrando hoje aqui. Então fique esperto, viu? Se você gosta demais de dinheiro, eu preciso te dizer, você é um idólatra. E lembra o que está escrito lá em Apocalipse? Os idólatras não alcançarão o reino de Deus. Eu preciso te dizer, larga essa bobagem. Quem sabe do jovem rico aí? Lembra do jovem rico, gente? A única pessoa que chegou em Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, e saiu da presença de Cristo triste. A pessoa sincera, porque os fariseus só tomavam na cabeça. Eu estou falando de gente sincera, que foi com uma boa intenção em Jesus, porque os fariseus só iam com má intenção, então só levava. Mas o jovem rico da passagem diz que foi até Jesus, mas saiu triste da presença dele. Sabe por quê? Porque o Deus do jovem rico não era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, conforme ele disse que conhecia desde a infância. O Deus do jovem rico era a sua riqueza. E quando Jesus falou assim, cara, se você já está praticando todos os mandamentos, desde a sua infância você está de parabéns. Agora chegou a hora de você largar mamão. Larga as suas riquezas, vende tudo, dá aos pobres e vem me seguir. Aí o cara saiu triste da presença dele. O juntador de dinheiro. O dia que Deus pedir sua riqueza, você vai se entristecer também ou você vai entregar tudo? Entrega tudo, sabe por quê? Porque tudo é dele. Está escrito, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o seu dinheiro. Você não entendeu? Inclusive o seu dinheiro, viu? Porque não é seu não, dinheiro é coisa da terra. Lá no céu não precisa de dinheiro. Só para você saber o tanto que Deus gosta de dinheiro, Deus está tão preocupado com riqueza que as ruas do céu são de ouro. E quando chegar lá, o avarento, você não vai poder arrancar uma pepita lá do chão de Deus. Não tem aquelas estrada antiga, igual lá em Garapava, como é que chama? Paralelepípedo, aquela pedra? Eu não sei, acho que é paralelepípedo, né? Que fazia, em vez de asfalto antigo, fazia aquelas, né? Lá em Garapava tem, em Tuverava também tem, aquelas ruas históricas. Então, se chegar lá no céu, seu gostador de dinheiro, você não vai poder arrancar uma pedra daquela e esconder, não, sabe por quê? Você não vai ter esse sentimento demoníaco dentro de você mais, não. Lá no céu diz que você não vai sentir vontade dessas bobagens que da terra, não. Então fica tranquilo. Deus dá tanto valor no dinheiro que a rua, onde as estradas, os carros do Senhor passam, são de ouro, viu? Fica tranquilo, tá bom? Dinheiro e coisas só tem valor aqui na terra. O ouro representa a glória de Deus, não é a glória do homem, não. Você está querendo se enriquecer, né? Sabe o que acontece? Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre o Apocalipse também. Está falando assim, que aquele que servir a Deus com a sua vida aqui na terra, verdadeiramente vai receber uma coroa de ouro. Aí você já pensou, né? Vixe, se eu receber uma coroa de ouro, dependendo da quantidade, do peso da coroa e o quilate desse ouro, rapaz, eu fiquei rico. Aí sabe o que diz lá em Apocalipse também? Que quando você chegar diante da presença do Cordeiro Santo, você vai tirar sua coroa e vai depositar nos pés dele. Você não vai ficar com ouro não, crente. Você entristeceu agora? Fica tranquilo. Lá você não vai ter sentimento de tristeza por isso, não. Porque isso aí para lá, para o céu onde nós vamos, bom, eu vou, né? Não sei se você vai, não. Mas escuta uma coisa. Isso não vai fazer diferença para você, não, viu? Você não precisa ficar triste, não. Você gosta de dinheiro aqui na terra, né? Você sofre aqui na terra por isso. Eu não sofro por dinheiro, não. Porque eu tô igual Paulo lá em Coríntios, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que fala assim, ó, eu sei tanto padecer necessidade como ter em abundância. Em todas essas coisas eu estou experimentado. Sabe por quê? Vou parafrasear Jó. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. E louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Vamos finalizar aqui, crente? Eu vou até pular, depois você lê aí. Lê você, por favor. Eu vou te dar a lição de casa. Lê Efésios capítulo 5 a partir do verso 1. E se você quiser terminar ou ler Efésios inteiro, que é um livro pequeno e maravilhoso,
Leia aí para você saber o que você tem que fazer, para você largar um monte de bobagem que você está fazendo. Então diz assim, ó, no 5:12, para a gente finalizar a live, porque o que eles fazem em oculto, olha, tem gente que faz coisa escondida, mas acha que Deus não está vendo. Deus está vendo, hein, crente? Escuta aqui, ó. O que eles fazem em oculto é o só referir a vergonha. Olha, Deus está falando assim, ó, tem coisa que crente está fazendo escondido que só de você falar já é vergonha. Se Deus tem vergonha de falar o que você está fazendo em oculto, só de falar, imagina de ver, hein? Que coisa feia que você está fazendo, hein? O que será que você está fazendo que Deus diz que tem vergonha? Só de falar. Faz um favor para você mesmo. Fica com vergonha também. Não faz mais isso escondido, não. Larga essas coisas escondidas, sabe por quê? Lá no céu, você sabia que lá no céu vai ter o telão de Deus? Você não sabe, né? Tudo aquilo que você fez em oculto, a palavra de Deus diz que vai vir à luz. Então, assim, eu só tô. Isso aqui não tá bíblico, não, tá desse jeito, não. Mas eu tenho no meu entendimento que é como se fosse assim. Sabe todas essas coisas erradas que você faz? Primeiro que na terra vai se revelar. Mas eu fico imaginando no dia do julgamento, um telão e tudo que você fez de errado passando assim, ó. E o povo assistindo. Pensou sua mulher? Fala, ah, rapaz, olha lá, o cara não deitava comigo, mas ficava assistindo filme pornô de madrugada. Que tristeza, hein? Já pensou, mulher, o seu marido falando assim, vendo você falando assim, ah, hoje eu vou falar que eu tô com dor de cabeça, pra esse miserável não me procurar. E você virando lá e na verdade você não tava dormindo é nada? Pensou se o telão de Deus mostra essas coisas? Que vergonha, hein? Só falar disso diz que dá vergonha. Vamos continuar? E diz assim, ó. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. O que está falando aqui, crente? Que aquilo que a gente faz escondido vai ser manifesto, viu? Quando a luz reprova aquilo que você está fazendo em trevas, vai manifestar. Sabe o que é manifestar? Uma hora vai aparecer. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar uma dica para você não se envergonhar. Larga o que você está fazendo de errado agora, se arrepende em Deus, que vai dar tudo certo. Se você continuar, sabe o que vai acontecer? Alguém vai descobrir o seu pecado. Ô jovem, deixa eu falar com você, jovens. Jovens literalmente, sabe jovens? Não é jovens de até 60 anos, não. Estou falando jovens não casados. Sabe quando você pega a sua namorada e na igreja você não pega nem na mão, vocês dizem que está guardando a corte e depois, na hora que vocês saem da igreja, vocês vão praticar sexo? Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado, viu? Às vezes Deus vai dar a bênção de uma gravidez, mas é para denunciar o seu pecado. Faz sentido para você? Cuidado. O que você faz em trevas será manifestada pela luz, tá bom? Uma gravidez de uma jovem adolescente da igreja, porque fora da igreja, irmão, eu nem tô falando com os descrentes por enquanto, tô falando só com os crentes. Porque a mensagem que Deus deu para mim é para corrigir a casa de Israel, primeiro os crentes. E é claro que se eu pego um descrente, aí eu vou pregar para ele. Mas você sabia que com o descrente eu não falo nesse tom que eu falo com vocês? Porque vocês acham que eu sou bravo, né? Não, com o não crente, eu falo com um tom de amor. Sabe por quê? Porque a ele Deus me deu um espírito de brandura, porque ele não conhece. Agora Deus falou assim que eu tenho que ser rigoroso com quem conhece e não pratica. Então sabe o que eu sou na sua vida? A vara de Deus. Fica triste não, porque tem gente que é vara de Deus pro meu lombo também. Você está achando que eu só bato? Eu apanho também, viu, crente? Eu apanho também. Você sabia que Deus tira coisa de mim também? Você não sabia, né? Perde nome vai pro SPC porque faz cagada. Você não sabe disso, né? Tem essas coisas também, porque da mesma forma que eu açoito, porque sou vara de Deus, eu também sou açoitado. Ou você acha que quando eu prego para vocês, eu tô achando que eu sou perfeito? Eu não sou não, viu, gente? Você quer saber quem eu sou? Pergunta para minha esposa. E se ela for sincera em dizer quem eu sou, tem muita coisa que eu preciso ser corrigido, viu? Pode ficar tranquilo, eu não sou perfeito, não. Eu choro com ela, peço perdão para ela direto, porque primeiro que eu sou um homem de coração quebrantado, e segundo, porque eu sei que eu erro. Então quando eu estou pregando para vocês, eu não estou aqui vestindo uma capa de santidade, de perfeição, não. Eu sou humano e eu erro também, viu? Eu erro com a minha esposa, eu erro com a minha equipe de trabalho, eu erro nos meus relacionamentos interpessoais, eu erro, viu, gente? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu erro, viu? Só que eu erro e corrijo o meu caminho. Onde? Nas escrituras sagradas. Por que não é gostoso ouvir quem conhece Bíblia? Porque fala da verdade. E eu também sou constrangido pela verdade. A minha vara de correção são os meus pastores, os meus líderes que me representam, e sabe quem mais? A Bíblia.
A minha maior vara de correção é a Bíblia. Porque quando eu encaro a Bíblia Sagrada, eu vejo e falo, caramba, velho, como eu sou um miserável, desgraçado e pecador. Eu ainda estou falhando nessa área também. Aí eu vou ajeitando meu lado. Você tem ajeitado o seu lado aí, crente? Ajusta suas velas, porque o barco de Deus está partindo, viu? Não sei se você está sabendo, Jesus está voltando, viu? Será que você vai estar na embarcação dele? Lembra da arca de Noé? A porta fecha pro lado de dentro, viu? Depois não adianta você querer bater não, porque não vai poder entrar não, viu, crente? Vamos finalizar aqui? Então fala assim, que todas as coisas que são reprovadas pela luz, ou seja, aquilo que a gente faz em trevas, vão se tornar manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Você está esperando uma manifestação sua, da parte do seu pastor te reconhecer? Querido, esquece. Começa, não estou dizendo para você ser um rebelde, não. Não interprete mal as minhas palavras. Mas se você carrega, como eu, uma mensagem para entregar para o mundo, não espera o pastor liberar o púlpito para você, não, querido. Prega o evangelho onde você estiver. Você sabe onde é o meu altar? Não é lá no altar da família do amor, não. O meu altar é aqui diante de você. E o meu altar é em qualquer lugar. Porque se eu paro na rua, na feira, para comprar alguma coisa, eu monto um altar. Lá no meu trabalho, eu trabalho na Sorvetes Pimpinela, e é uma honra para mim trabalhar nessa grande empresa, também eu tenho um altar. Quando eu estou aqui na minha casa, eu também tenho um altar, porque eu paro com a minha família na mesa e falo, assim diz o Senhor. Então você está querendo um altar para você aparecer, né? Sabe aonde você monta o seu altar primeiro, querido? No seu quarto. Você quer ser conhecido pelos homens? Primeiro que não é um bom sentimento, mas eu te falar para você, se você quiser ser conhecido pelos homens da terra, monta o seu altar primeiro no seu quarto. Lembra que está escrito? Quando orares, orareis assim, ó. Fecha a porta do teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto te recompensará. Não é o seu pastor não, crente. Não é a igreja que você vai não, bobão. É o pai que te recompensa. Deixa eu te dar um segredo aqui. Você está esperando reconhecimento de homem? Pode ser que aconteça, dependendo do coração e inclinação desse homem. Se for de Deus, com certeza ele vai compreender que o papel dele não é segurar você não, é lançar você como uma flecha. Lembra do Salmo 127? Os filhos são herança do Senhor e eles são como uma flecha nas mãos do guerreiro. Você sabe o que é o guerreiro? O guerreiro é você, líder. E a flecha são os seus liderados. Pelo amor de Deus, não fica guardando flecha dentro da sua aljava não e não soltando não. Pega essa flecha, que é esse crente cheio do Espírito Santo, e lança ele para as nações e fala, vai, meu filho. Não fica com ciúme dele não, porque o seu papel é projetar ele, não é guardar, já que ele não é seu. Lê o Salmo 127, meu filho, por favor. Lição de casa para os líderes, viu? Para os pastores, presbíteros, diáconos e afins, se companhia limitada, por favor, leia e compreenda o Salmo 127. Não são seus não, filho. O seu papel de líder não é dizer que você é pastor deles, não. É projetá-los e torná-los maior do que você. Você não suporta isso, né? Então você não entendeu o seu chamado ainda, filho. Eu estou te ajudando, tá certo? Porque eu fui chamado para ser maior daquele que me chamou. Você sabia disso? Não Cristo, porque eu jamais alcançarei a estatura de Cristo. Mas no que diz respeito, eu preciso e vou fazer, se Deus me der vida e saúde, para que o Arãozinho, meu filho, seja maior do que eu. Se você acha que eu estou pondo fogo na terra, se você acha que eu vou pôr fogo na terra, você não tem noção, meu filho. Porque se com 7 anos de idade eu já ensino o Apocalipse para ele e o menino já está cheio de óleo, imagina quando esse menino tiver formado. Porque, querido, eu falo para vocês aqui, mas eu não fui formado pelo meu pai não, viu? Pelo contrário, nem pai eu tive. Nem pai eu tive, carnal, estou falando que pai da terra. Não tive, não tenho. Agora eu tenho um pai postiço, do qual eu amo muito. Vou mandar um beijo ao vivo para ele aqui, Pastor Reinaldo Pinto. É o meu pai, tá certo? Eu adotei como pai e ele me adotou como filho, tá certo? Esse é o meu pai aqui na terra. E é um homem de Deus, com muita experiência em Deus, mas que tem aprendido com o filho. Sabe por quê? Porque o ministério dele está acabando, o tempo de vida dele está acabando. E qual é o meu papel? E ele não é ignorante? É que eu seja maior do que ele. Viu, pastor? Os seus filhos espirituais
precisam ser maior que você. Porque se você não conseguir fazer isso, eu preciso te dizer, o Senhor falhou no seu chamado. O Senhor falhou no ministério, tá bom? Então, assim, ó, e eu vou finalizar. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vou finalizar a live aqui, vou te falar isso para você, querido. A Bíblia está chamando a responsabilidade para você, viu, crente? É você que tem que se despertar. Não está escrito aqui que o pastor vai chegar em você e vai ficar o tempo todo te chacoalhando e você com uma sonolência espiritual desgramada e vai falar assim, vem que agora é sua vez. É você que se levanta. E quando você se levanta, como eu tenho me levantado nesses dias, Cristo te iluminará. Agora eu pergunto, agindo Deus, quem impedirá? Se é Cristo que vos chamou. Querido, é Cristo que te chamou, então não fique esperando seu pastor te acordar, não, porque talvez ele não vai, sabe por quê? Porque talvez os olhos dele estão igual o sacerdote Eli, estão embaçados, as visões dele já são poucas, e as visitações de Deus já não são mais frequentes, você sabia? Ô pastor, vou finalizar falando um recado para você, não é o fato de você estar na frente da igreja que determina nada não, viu? É o fato de você estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Então eu vou dar 2 recados. Pastor, por favor, volte a ler a sua Bíblia. E o crente, posso te fazer um favor? Não seja um rebelde contra a tua igreja, mas não espere do seu pastor algo que depende de você. Porque está escrito em Efésios capítulo 5:14. Desperta, ó tu que dormes. Ninguém vai lá te acordar não, viu, crente? É responsabilidade sua. Que Deus te abençoe e te faça prosperar em todos os seus caminhos. E quem assistir esse vídeo depois, não aqui pelo Facebook, mas pelo YouTube, por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, por favor, gente, se inscreve lá para a gente fortalecer aquele canal e também dá um like, faz um comentário lá. Cristiano, por que você está pedindo isso aí? Eu estou pedindo, crente, sabe por quê? Porque o canal do YouTube, para eu conseguir fazer lives ao vivo por lá, eu preciso de 1.000 inscritos. E por que você quer usar o YouTube? Porque a ferramenta é melhor do que o Facebook. É melhor, tá bom? E o intuito meu não é aparecer para os homens, não. Mas eu também não posso deixar que a minha luz se apaga. E eu vou te dar uma aqui para você que acha que quem pede essas coisas quer se aparecer. A Bíblia diz assim, é Jesus dizendo, viu? Que você não pega uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo do velador, aonde ela não possa aparecer. Não, você pega a lâmpada e coloca no ponto mais alto da casa, para que ela possa iluminar toda a casa. Eu sou a lâmpada de Deus, tá certo? Porque fala assim, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Como eu sou luz do mundo, para eu iluminar e chegar em lugares que você não tem coragem de ir, eu preciso da sua ajuda, tá bom? Então, ao invés de você ser um velador para abafar a minha luz, seja para mim um alqueire, que é a parte alta da casa e ajuda eu a ser luz sobre a vida de outras pessoas, tá bom? Se estiver fazendo sentido para você, você compreendeu? Deus te abençoe. Beijo no coração, amo vocês e fui. É nóis. Até a próxima, povo de Deus.